gravei, né? Ó, meu, agora que eu comecei a gravar essa doce voz, né? Mas, enfim, compartilhando aqui com vocês, meu nome é Magda Soraya Delfino, agente de prevenção, conselheira em dependência química, também com formação, né, e pós-graduada na área de saúde mental, com atenção psicossocial com ênfase em álcool e em outras drogas, né, e mentora, né, treinadora comportamental na área de dependência química, bem como além do individual e empresarial. E é um prazer estar aqui com vocês e falar, né, desse nosso trabalho do movimento Viva Livre, lá no começo, quando eu comecei, parei meu dia lá, comecei a ligar para as pessoas, e uma vez que mudou a gestão, né, no Brasil, em relação às prefeituras e câmaras municipais, depois de duas gestões sem termos o nosso Conselho Municipal de Política sobre Droga, quero trazer aqui a boa notícia, né? Nós formamos esse grupo e tivemos aí à frente de buscar essa autorização do prefeito para reativar o conselho, que foi fechado não por uma força de lei, foi fechado por uma questão de vontade lá, né, do gestor, a decisão, como se diz, o poder da caneta, né? O poder da caneta, o gestor teve vontade, enfim, não vamos viver o passado e vamos viver o presente e futuro. Não dá para ficar vivendo presente e passado, é presente e futuro e a vida segue. E trago a boa notícia para você que está escutando, para você que vai nos escutar, que graças a Deus o prefeito autorizou por escrito a Procuradoria-Geral do município, que é a pessoa jurídica do município, documentou, oficializou a Secretaria Municipal de Saúde para que siga o trâmite de, novamente, reativar esse Conselho Municipal de Política sobre Drogas de Macaé. A única dificuldade hoje que está tendo, né, infelizmente, gostaria de trazer uma boa notícia em relação depois dessa decisão, né, para você que está nos escutando, para você que irá nos escutar, essa notícia também vem em primeira mão. Para quem me segue lá na rede social, ainda fiz algumas postagens, muita sobrecarga, enfim. O que aconteceu é que eu passei a semana toda passada, de segunda-feira passada até a segunda-feira de hoje, sem conseguir falar com o setor que está responsável pela implementação novamente do Conselho, uma vez que terá que ter um edital, vai ter que formar uma comissão, né, de fiscalização, pessoas comprometidas, e eu sempre falo, como eu falei, e assim, quem estava na frente como presidente em 2013 era a Magda Soraya Delfino, que é essa pessoa que vos fala, e conheço, né, esse procedimento. É importante a gente alinhar, né? Alinhar essa chamada da sociedade civil organizada. Em relação à representação do Conselho, em termos das indicações da Secretaria de Saúde, da Procuradoria, da Educação, da Guarda Municipal, isso não nos compete, né? Isso é a autonomia do gestor ou do secretário da pasta. Porém, a sociedade civil organizada, ela deve participar do processo, né, desse edital, dessa chamada, como que vai ser, que aí já começa o nosso trabalho até serem empossados, formar essa grade, né, essa composição, para também logo atualizar, né, a lei, etc., e começar os trabalhos de elaboração de proposta, principalmente aqui, como a Cristiane sempre nos fala, né? Cristiane foi uma pessoa que me impôs a colocar essa meta, ela me impôs, ela não me convidou, né? Ela chegou aqui, Magda, faz essa meta aí e tá bom que você, né,
Então, assim, como eu estava de bom humor, eu aceitei, né? E para mim é um prazer, como também eu sempre falei isso, eu brinco assim, ela me impôs, mas é brincadeira, porque ela sabe que eu sempre tive à frente e foi uma pessoa que estimulou muito para isso acontecer. Então, assim, eu gosto muito hoje, né, de dar, né, dar mérito para a equipe, né, quando a gente trabalha junto. Ai, mesmo que eu tive, né, alguém tem que ir, né, puxar. Porém, é um grupo de pessoas que está por trás e eu espero que esse grupo colabore agora para que a gente possa realmente implementar. Eu estou esperando dar uma melhorada na minha coluna para poder subir as escadas da Secretaria de Saúde, uma vez que, infelizmente, a tecnologia, o telefone não está funcionando. Eu já deixo aí meu recado. Eu não gostaria, né, de ter que subir, que até porque com dor eu não sou lá muito agradável. Acho que todo mundo sabe que dor de fibromialgia, coluna, pô, sinceramente, tem que ter isso aqui, ó, um mindset, um equilíbrio para realmente não ter que pisar no pé de ninguém, né, cara? Então, eu não estou aqui para pisar no pé de ninguém, mas infelizmente uma semana e a secretaria, né, eu não consigo falar com o ramal do setor que está responsável, designado pela secretária de saúde para poder atender a essa autorização do prefeito, né, que era o mais difícil, né? Eu comecei de baixo para cima, mas eu já sabia o caminho só para que eles entendessem que nós estamos aí buscando esse direito da sociedade, né, que é um direito de 50% da participação social. Enfim, aqui já deixei o recado, a minha contribuição, antes de passar a apresentação para Agnaldo, vou passar aí, Cristiane, pode abrir seu microfone e faz uma lista de perguntas aí para o Agnaldo, tá? Que ele gosta de perguntar a todo mundo hoje, nós vamos encher ele de perguntas depois. Seja bem-vinda, Cristiane. Obrigada, Magda. Boa noite a todos. Nós vamos retomar o trabalho agora na primeira quarta-feira de agosto, né? Nós tivemos um recesso, né, para estruturar as coisas. A princípio, nós vamos atuar de forma online, então todas as instituições que têm, né, adicto em recuperação, que precisa de atendimento com familiar, né, no grupo de familiar, pode enviar para a gente, que a gente vai estar recebendo, fazendo acolhimento com todo carinho, com responsabilidade e usando os princípios do amor exigente do programa, né, as metas. Então, vocês serão muito bem-vindos. Tá? Então, o link a gente vai estar postando posteriormente no grupo já de rede intersetorial e Magda também vai estar divulgando aí para vocês. Vão ouvir o Agnaldo, né? E vamos continuar, que a gente vai alcançar muitas coisas ainda. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir também, em breve, trabalhar nas escolas, né, com prevenção primária. Muito obrigada pela minha oportunidade aí. Obrigado, Cristiane. Cristiane Lopes aí é uma pessoa que muito, né, deseja, isso é muito importante, espero que ela tenha apoio dos educadores, né, porque a prevenção ela começa na escola, né? É uma prevenção primária, chegar antes, chegar primeiro nessa abordagem, através das disciplinas, né, poder trabalhar a prevenção, né? Falar de qualidade de vida, mostrar caminho, né? Mostrar caminho através do amor, da humanização, das boas maneiras, dos valores, entender o que são valores e, principalmente, aprender a viver em coletivo, em harmonia, pensando em todo esse bem-estar. Quando nós aprendemos a nos comunicar nossas dores, nossas alegrias, nossos desejos, nós aprendemos também a, antes de fazer qualquer coisa que seja ilícita,
ter alguém de nossa confiança, quando é criança, adolescente, já buscar saber isso é bom, isso é ruim. E quando você mostra para a criança o que é o bom, o que é o belo, quando alguém lhe oferecer droga, com certeza ela vai já saber. Você não precisa falar de droga para uma criança, simplesmente você mostra a ela o bom caminho, né? E também temos hoje, né, mais do que nunca, muito se é falado, as escolas, aí eu digo como profissional, estudo muito sobre isso, os grandes experimentos de professores, né, de universidades, países desenvolvidos, que se trabalharmos as condições socioemocionais da criança, você vai prepará-la, né? Que muito se prepara a criança para ser profissional, porém não se prepara a criança, o adolescente, o jovem para enfrentar a diversidade da vida, que isso é muito importante. E uma vez que uma criança, um adolescente, um jovem, ele não é preparado para tal, simplesmente é formado como um profissional técnico e esquece das habilidades, competências humanas, trabalhar o emocional, consequentemente, ele vai usar algum subterfúgio, podendo ser droga, roubar, traficar, se prostituir, e nós somos responsáveis por orientá-los em sociedade, elaborando proposta e política pública. Ok, pessoal? Então, aqui, Agnaldo, com você a palavra, eu vou estar aí, né? Se você quiser, a hora que depois você falar, abrir o compartilhamento, tá? Estou aqui, e geralmente quando a gente abre o compartilhamento, a plataforma ela vai tirar a mim e Cristiane e vai ficar só você com o slide, tá ok? Aí é só você falar, pode passar, que eu espero hoje não errar com você como eu errei com Cristiane na passada. É porque eu estou trabalhando diretamente no meu computador profissional de trabalho, por conta das minhas condições orgânicas, não ficar trocando muito, né? E se tiver erro, o erro é meu, tá bom? Mas eu estou aqui para ser sinalizado e acertar, e seja bem-vindo. Obrigado a todos, gratidão. Você tem, a partir de agora, também são 19h30, você tem até 8h10 para fazer a sua apresentação, depois a gente abre para pergunta e resposta. Cristiano escreve bastante aí pergunta para ele, e a gente passa para as considerações finais, dividido esse é o nosso roteiro, o nosso bloco, para agradecer lá as pessoas, se alguém comentar, se alguém fazer alguma pergunta, ok? Então, esse é o nosso processo. Seja bem-vindo, obrigado. A palavra está com você. Obrigado. Obrigado, Magda. E a todos, né? Uma boa noite. Muito grato por este convite, por poder estar aqui compartilhando, né, um pouco aí da nossa vivência, né? Uma troca de saberes, enfim. Eu sou Agnaldo, sou assistente social, atuo na área de dependência química, trabalho numa clínica Challenge Life, aqui em Macaé, né? Já trabalho nessa clínica desde 2013, atuo diretamente com famílias, né? Trabalho, obviamente, com os residentes também, os dependentes químicos, mas hoje aqui eu venho especificamente para estar falando um pouco desse meu olhar acerca de todo esse universo, haja vista todo esse meu envolvimento com famílias, né? E especificamente desse trabalho que eu já venho desenvolvendo lá, e, enfim, vou compartilhar agora um pouco da minha vivência, né, acerca disso, entender que a minha visão acerca de dependência química e codependência é que não tem muito essa questão de certo ou errado, né, é isso, é aquilo, né, 880, acho que cada família tem ali a sua conjectura, né, seus valores, suas crenças, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando se fala de família, ainda mais uma família que está ali envolvida pela dependência química. Mas, enfim, aqui é uma troca, acredito que, espero
poder contribuir e que a gente possa aí ter, né, esse momento de grande troca, de grande aprendizado e que dê tudo certo, né? Muito grato aí. Boa noite a todos e a todas. A gente pode começar. Magda, por favor. Perfeito. Esse aí é um pouco do que a gente faz, né? E o tema é esse. Isso consegue ampliar um pouco, não, né? Se não conseguir, tranquilo. Eu tenho aqui também. Aí. Não te ouço, mas tá bom. Ou Tranquilo. lá no Face, lá tá ok. Tá tudo ok aí? Você quer que comece onde? Pode passar. Pode passar. Pode. Vamos entrar. Aí, perfeito. Tamo junto. Então, como a gente vai estar falando da importância da família, então a gente tem que, né, inicialmente trazer um conceito de família, né? E para, dentre tantos pensadores, né, de família que versam acerca de família, eu trouxe aqui Cristina Bruchini. E também Cristina Bruchini fala, né, diversas formas de família. Mas eu achei interessante para o que é o que a gente vai estar abordando, trazer esse conceito. Ela diz que família é um conjunto de pessoas ligadas por laços de sangue, parentesco ou dependência, que estabelecem entre si relações de solidariedade e tensão, conflito e afeto. Então, tudo isso está permeado, né, quando se fala de família. Quando se pensa família, tem tudo isso envolvido, né? Não se trata de um grupo homogêneo e sereno, voltado para a satisfação de necessidades econômicas, mas sim uma unidade composta de indivíduos de sexo, idades e posições diversificadas, que vivenciam um constante jogo de poder que se cristaliza na distribuição de direitos e deveres. Então, eu achei muito interessante, né, trazer o que Cristina Bruchini, né, observa ser família, porque existem muitas pessoas que pensam que esses conflitos ocorrem apenas numa família de um dependente químico. Ah, é porque sua família tem um dependente químico, por isso que está vivendo isso daí. Não, toda a família tem isso. Conflitos, esse jogo de poder, né? Mas é interessante quando ela fala da distribuição de direitos e deveres. Pensar família é pensar que cada membro dessa família, desse núcleo familiar, ele tem direitos, assim como ele também tem deveres, né? E que, sim, dentro de uma família onde tem ali um dependente químico ou mais dependentes químicos, esses direitos e deveres eles ficam meio que confusos, né? Às vezes você pensa que você só tem direito, ou às vezes você pensa que você só tem dever, mas é fundamental nós termos esse entendimento do que vem a ser família, né? Pode passar, por favor. Passou? Foi? Não passou ainda não. Não? Ainda não. Caramba, eu estou me perdido aqui com essa ferramenta, cara. Espera aí um pouquinho, Aguinaldo. Deixa eu voltar aqui de novo. Eita. Foi? Aí, foi. Então, continuando, dessa forma, é de grande relevância pensar-se na importância da família do dependente químico e o papel fundamental que ela exerce no processo de reabilitação da pessoa que faz uso abusivo nocivo de substância psicoativa, SPA. Porque, quando eu falei lá anteriormente de direitos e deveres, né, aqui é preciso construir, né, o entendimento dessa família, né, que ela não é culpada, que apenas e tão somente ela precisa entender o seu papel dentro desse contexto.
né? Conforme diz aí. E é um papel de grande relevância, né? De grande relevância, porque a gente não pode ficar ali pensando no que aconteceu. A gente tem que pensar hoje como a gente vai ser agente de solução, né? Muitas vezes a família se coloca apenas na posição do problema, né? Mas essa família tanto pode ser agente de problema quanto ser um agente de solução desse problema. Mas entender que ela vai solucionar o problema dela, o dependente químico, o adicto, vai solucionar o problema dele. Mas ambos precisam, né, andar na mesma direção. E quando a gente fala dessa relevância da família, é nesse sentido. Você voltou. Mais um. Aí. Porque... Não, volta um, por favor, Magda. Aí. Porque entender, que eu digo com muita clareza aqui, o papel que ela exerce no processo de reabilitação dessa pessoa. Aqui a gente está falando, né, eu tentando trazer com total clareza, que é um indivíduo que está buscando um processo de recuperação, né? Entende-se que esse indivíduo ele iniciou ou teve ali aquela pulsão para iniciar um processo de tratamento. A gente não está falando daquele indivíduo que está lá na negação, está naquele falso controle do uso, porque o diálogo com um sujeito que não quer tratamento quase que ele não existe, né? Então a gente está falando de uma família, né, e de um dependente químico que está buscando tratamento. É isso que a gente está abordando aqui. Podemos, por favor. Foi. Foi. Os integrantes da família enfrentam situações de angústia, conflitos, dúvidas, medos e outros sentimentos durante a terapia do seu ente ou entes adoecidos. Então, o sujeito chega ali, né, para se tratar e essa família, né, sofre fica misturado todos esses sentimentos. Por quê? Por mais que esses familiares queiram, né, que aquele adicto inicie aquele tratamento, é algo novo, muitas vezes, né, tanto para esse dependente químico quanto para esse familiar. E aqui eu abro só um parêntese, porque muitas vezes quando eu falo de tratamento, vamos pensar tratamento, internação, tá? Nós tivemos aí, e por vezes ainda se perdura, né? Se fala muito disso, a luta antimanicomial. Por que isso? Quando se fala em internação, muitas vezes os familiares ainda estão, né, com aquela visão de anterior ao movimento antimanicomial. Então, isso é muito complicado, porque deixa lá o seu, né, ente querido para se tratar, para se internar, mas fica naquela assim, ai meu Deus do céu, mas ele vai ser maltratado, vai ser amarrado, vai ser sedado, e aí um dos papéis em que eu também faço é desconstruir, né, esse pensamento da família, né? De que forma? Apresento a unidade, né? Trago como literalmente é um processo de internação, enfim, para desconstruir isso. Mas esses sentimentos, essas dúvidas, esses medos, sim, eles fazem parte, né, dos integrantes da família. E, por vezes, também do dependente químico, né? Tais situações conflitantes causam sentimentos paradoxais nos familiares. Amor, ódio, angústia, tristeza, alegria, tristeza, tranquilidade, estresse, ansiedade e serenidade, e causam-lhe marcas físicas, sociais, morais, legais e psicológicas intensas. Então, o familiar, para com esse dependente químico, vive, né, esse paradoxo. Ao mesmo tempo que ama, daqui a pouco, né, odeia, quer proximidade, mas também quer distância, né? Quer acolher, mas quer rechaçar esse dependente químico, enfim. Então, tudo isso, né? Ao mesmo tempo que está alegre, ele, de uma hora para outra, já se vê numa angústia, numa tristeza profunda.
que nem ele mesmo, às vezes, sabe dar nome, né? Dizer o que está acontecendo. Ele só sabe que está acontecendo. Isso é interessante porque, muitas vezes, o dependente químico também sofre, também passa por esses sentimentos paradoxais. Mas nós, enquanto família, né, nós, assim como eu falei anteriormente, que muitas vezes nós não conseguimos dar nome. Eu sei que eu estou sentindo, mas o que aconteceu? Eu não sei, estou desse jeito. E a gente quer que o dependente químico, de pronto, ele saiba o que aconteceu. Não, você tem que falar o que aconteceu. Você está querendo esconder o que aconteceu, enfim. Então, a gente precisa ter muita calma, né? Mas isso tudo causa muitas marcas, né? Marcas físicas, sociais, morais, legais, psicológicas intensas. Tudo isso, né, é perpassado por essa família que está aí buscando, junto com o seu dependente químico, tratamento. Tudo isso. Então, a gente precisa proporcionar para essa família esse acolhimento para conseguir colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Em momento algum, a gente está falando que a família não vai passar por isso, mas quando a gente consegue organizar as coisas, a gente consegue passar por todas essas dificuldades de uma forma mais amena, né? Então, é isso que a gente pensa. Podemos, por favor. Não. Foi não. Acho que foi para frente, não? Não. Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo. Então, a família também necessita de acolhimento e acompanhamento por ser o primeiro e principal sistema afetado quando um de seus membros passa a fazer uso abusivo nocivo de drogas lícitas ou ilícitas. A sua inabilidade em lidar com o comportamento de seu dependente químico constitui um dos fatores, mas não o único, que o motiva ao uso de álcool e outras drogas e as possíveis recaídas. Isso é importantíssimo. Primeiro, pensar que a família é um local de cuidado. Normalmente, né, a família é tida como um local de cuidado. A gente pode não gostar de estar em família, não gostar dos nossos familiares, mas quando o calo aperta, é para a família que todos nós corremos, né? Então, é cuidar de quem cuida, porque a família dispensa, né, cuidado a esse dependente químico e muitas vezes esquece de cuidar-se. Então, assim como o dependente químico, quando ele busca tratamento, ele está sendo cuidado, para além de ser tratado, né, dessa doença a qual ele foi acometido, ele está sendo também cuidado. Então, a família precisa permitir-se ser cuidada também, ser acolhida também, porque é para essa mesma família que esse dependente químico vai voltar. E se essa família não se descobrir em sendo também acolhida e acolhedora, cuidada e cuidadora, né, ela pensa que ela só tem que dar. Mas quando que eu recebo? Então, isso é uma troca, né? Essa inabilidade que muitas vezes as famílias têm proporciona, não é o único e muitas vezes pode também não ser o fator preponderante, mas que direta e indiretamente, né, contribui sim com o processo dessas recidivas, dessas recaídas, porque às vezes o próprio familiar, né, por não ter o entendimento da doença, enfim, né, ele meio que empurra esse dependente químico abismo abaixo. Então, quando a gente fala desse acolhimento para a família, é para construir com a família esse entendimento acerca deste contexto que ela está vivendo, né? Que tanto o dependente químico está vivendo, mas que ela também está vivendo. E vai ter uma revolução, não uma revolução que acontece apenas para com esse dependente químico que está buscando tratamento. A família também é envolvida nessa revolução e ela precisa, né,
é o que a gente sempre orienta. Ela precisa também buscar esse entendimento, esse envolvimento. Perfeito? Por favor, podemos. Então, é preciso compreender a família como um cenário de risco. Risco quando? Com as relações afetivas conflitantes entre seus membros e situações de violência verbal, física, entre outros. Quando, né, uma família é permeada por tudo isso, para esse dependente químico, é sim um fator e um cenário de risco. Porque ele não consegue, né, mil aspas nisso, ter paz. Né? E eu costumo dizer que a gente tem duas coisas que nos movem, né? Dor e prazer. O dependente químico, quando ele não tem ainda construído ou está construindo uma habilidade de lidar com esses sentimentos que fazem parte da vida de todo e qualquer ser humano, quando ele sente dor e essas questões, relações afetivas conflitantes entre seus membros, situações de violência verbal, física, entre outros, e como dentro de uma família existe a violência verbal, né? A gente não precisa nem ficar aqui querendo enumerar. Mas causa dor no dependente químico e ele vai buscar o quê? O objeto anestesiante, porque ele quer imediatamente se afastar daquela dor. Então, neste cenário, a família se torna um fator de risco. Mas também ela é fator de proteção quando constrói relações afetivas harmoniosas e resoluções de problemas, né? Diante das complexidades do abuso de drogas. Então, se mesmo vivendo toda essa complexidade, né, todo esse novo, essa família tenta, né, por si só, ou buscando também ajuda, ter relações harmoniosas, buscar as resoluções dos problemas, ela se torna um fator de proteção para aquele dependente químico. Né? Podemos, por favor. O processo de reabilitação deve levar toda a vida, tendo como alicerce o fortalecimento dos vínculos saudáveis entre o dependente químico em recuperação e seus familiares. Isso é maravilhoso, porque pensar um processo de reabilitação, primeiro, é pensar que ele tem início e só finda quando, né, tanto o familiar quanto o dependente químico morrer, porque é um processo que dura a vida toda. Isso é fundamental nós entendermos. Né? E aí, quando a gente consegue alinhar e buscar o fortalecimento dos vínculos, né? Esse dependente químico se sente acolhido, se sente, né, também valorizado e vice-versa. Então, é um jogo do ganha-ganha, porque quando nem o familiar e nem o dependente químico estão num processo de recuperação, de tratamento, enfim, é um jogo do perde-perde, porque um acusa o outro e o outro acusa um. Né? O apoio da família é fundamental para evitar recaídas, fracassos e até mesmo a desistência da recuperação durante o processo de reabilitação. A família, ali, estando do lado, conforme falei anteriormente, né, ela vai dar aquela força, motivar, né, porque não é um processo fácil. Você buscar recuperação não é um processo fácil, um processo simples, requer muito empenho. E, por vezes, esse dependente químico, conforme eu falei anteriormente, né, às vezes esse núcleo familiar violentou verbalmente, né, tanto esse dependente químico que ele, enquanto dependente químico, desacreditou no seu poder de recuperação, no seu poder de se tornar um sujeito de direito, de voltar, né, a viver. Ele está ali, estou à mercê mesmo, então eu já não faço nada certo, não tem nada que eu não dou certo mesmo, porque muitas vezes as famílias elas
tratam, né, esse dependente químico assim, como um inútil, como um inválido, como um incapaz. E, num sentido contrário, essa família, quando entende esse processo e mergulha dentro de um processo de reabilitação junto com esse dependente químico, ela vai fortalecer esse vínculo, ela vai até mesmo ser, conforme falei anteriormente, fator de proteção, até mesmo num processo para evitar a recaída, né? Para evitar a desistência. Poxa, está muito difícil, vai ser essa família que vai ali motivar, porque ela vai estar vivenciando esse processo todo com o seu dependente químico. Ela não vai apenas estar de fora olhando e falando assim, não, vai lá, faz, véio. Eu estou aqui, eu já não paguei, e muitas vezes a família usa muito isso. Não, meu papel é pagar. Estou pagando a sua internação. Agora, quem tem que fazer acontecer é você. Então, aí fica muito fácil, né? Então, a gente precisa estar junto, caminhar junto. Essa é a grande máxima do que a gente entende aí que funciona com mais eficácia e efetividade dentro do processo. Por favor. Aí, eu venho trazer, bem básico, os estágios sob a influência das substâncias psicoativas. A família passa por 4 estágios sob a influência das drogas, que, devido à singularidade e subjetividade de cada uma, pode não se apresentar no mesmo processo em todas elas. Então, aqui eu estou trazendo de uma forma geral, mas eu acredito que, de certa proporção, praticamente todas as famílias vivem esses estágios, né? A negação, o controle, a disfuncionalidade e o desgaste emocional. Podemos, por favor. Vamos lá. Primeiro estágio, negação. A família e o usuário vivenciam situações de tensão e conflitos, porém, negam os seus sentimentos e pensamentos em relação a tal problemática, né? O problema está posto, mas ninguém quer enxergar, porque, a partir do momento em que se enxerga, é notório que se tem que tomar uma posição, mesmo que seja falar assim, ó, tudo bem, eu aceito, mas você tem que tomar uma posição. Agora, quando você nega, tapa as vistas, não estou vendo, né? E tem aquela máxima, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, esse processo de negação, ele só retarda, né? Só adia a busca por uma recuperação. E pensar o processo de negação, mais à frente eu vou falar disso de novo, é entender que, em média, uma família leva 4 anos para buscar a recuperação, para sair desse processo e falar assim, ó, não deu para mim, eu preciso de ajuda. Então, ela vai tentando de tudo enquanto é forma, né, sair, não vivenciar, não acreditar, não aceitar, não se render ao que está posto, né? Então, a gente precisa entender isso, enquanto família. Tem um problema, vamos buscar ajuda, porque é muito difícil, primeiro, para nós, enquanto família, sem ter o entendimento, né, dessa problemática a qual essa família está envolvida. Segundo, sozinhos nós não conseguimos. Então, a gente precisa estar junto, porque muitas vezes a gente pensa que isso é como aquele desenhozinho antigo que o cara andava com aquela nuvenzinha preta na cabeça, em cima da cabeça dele, que só chovia em cima dele. Você pensa, não, isso aqui só acontece comigo. E quando você sai desse isolamento, né, e começa a partilhar de toda essa sua problemática, você vai ver que existem outras famílias que passam pelos mesmos problemas ou até por problemas, né, maiores. Aí isso te dá um impulso para você sair dessa negação. O segundo estágio é o controle, né? Tentativa de controlar o uso da droga. A família desperta para o problema, preocupa-se com tal questão, tenta controlar o uso da droga e evita abordar o assunto. Então, ela está no controle. Não, se você for usar só isso aqui, eu vou comprar só isso aqui, como se fosse álcool.
cara quer sair para comprar, né, bebida. Não, você não vai beber, você não vai beber, você não vai beber. Fala, então tá. Aqui quem manda sou eu, você vai beber só uma garrafa. Então a família se ilude que está no controle, né? Porque é muito difícil para a família lidar com tudo isso. E aí, esse falso controle faz com que a família tente de N formas, até mesmo manipular esse dependente químico. Manipular de que forma? Ó, se você não usar hoje, eu te dou dinheiro. Se você não fizer não sei o quê, eu te dou a chave do carro. E assim vai, você fazendo barganha, né? Tudo isso para manter aí esse falso controle do uso. Controle esse que não existe, né? Mas que a família, como no primeiro estágio a negação, ela continua negando, né? Quando ela vai para o segundo estágio, não quer dizer que ela parou de negar, não. As coisas vão só complicando. Perfeito? Podemos passar, por favor. Já estamos acabando. Opa. Aí. Terceiro estágio, inversão de papéis, disfuncionalidade. As famílias assumem responsabilidades de atos que não são seus, impedindo que o dependente químico perceba os problemas advindos do consumo de substância psicoativa. Então, todos nós temos o direito de escolher o que quisermos, mas nós somos escravos das nossas escolhas. No sentido de quê? Cara, eu posso não plantar nada. Desculpa. Mas se eu não plantei nada, nada eu vou colher. E muitas vezes o sujeito planta vento, vai colher tempestade, mas a família quer que ele colha a brisa. Então, os papéis se invertem. E aí, vou abrir um parênteses para falar de adolescentes, por exemplo. Os adolescentes com até 18 anos, eles estão sob a responsabilidade dos pais. E muitas vezes, nessa disfuncionalidade, né, é o adolescente que está mandando dentro de casa. Porque os responsáveis não conseguem exercer a sua autoridade, né, o seu respeito, enfim. Então, por vezes, essa disfuncionalidade também ocorre entre o casal. O dependente químico, né, muito esperto, ele vai até a mãe, por exemplo, e faz uma solicitação. A mãe é firme e impõe limite. Ela fecha uma porta e o pai abre duas, ou vice-versa. Então, essa comunicação fica fragmentada. Para o dependente químico, isso é um prato cheio, porque o que acontece? A água ela não enfrenta o obstáculo, ela contorna. Né? E o dependente químico é assim, não vou falar com o papai, porque papai é duro. Então, eu vou falar com a mamãe, que a mamãe cede. E aí as coisas, né, vão só piorando. E o quarto estágio, desgaste emocional e alterações comportamentais. A situação fica insustentável. Ocorre um distanciamento entre os membros, o que gera uma desestabilização familiar. Esse desgaste emocional ele é tão grande que eu ouço muitos familiares dizerem o seguinte, não aguento mais, ele me ganha pelo cansaço, porque o dependente químico é tão insistente, e você fala uma, fala duas, fala três, ele fala 6 vezes. E aí você não tem mais forças para estar mantendo, né, aquilo qual você se propôs. Aí ele vence uma vez, meu amigo, vai vencer sempre. Porque você vai sempre falar com ele, nossa, é difícil demais, me ganha pelo cansaço, não aguento mais. Então, eu normalmente costumo dizer o seguinte, se ele está fazendo isso, por exemplo, um pai e uma mãe, se ele está com essa postura com a mãe tem que fazer o quê? Essa questão você não trata mais comigo, trate com o seu pai, ou vice-versa, para te dar um respiro, senão você não aguenta. Né? Senão a gente não aguenta. Aí, eu falo dessa desestabilização familiar. Por que eu falo desestabilização? Muitas pessoas falam desestrutura familiar. A família desestruturada. O que é uma família estruturada? Né?
quando a gente pensa em família desestruturada, a gente tem que pensar em família estruturada. Toda família tem a sua estrutura, né? Aqui a gente está falando de disfuncionalidade, né? Uma coisa é ser uma família funcional, uma família disfuncional. Uma família que está ali estabilizada ou está desestabilizada, financeiramente, socialmente, moralmente, enfim, né? É uma desestabilização. A gente não pode estar querendo pensar em família desestruturada, porque senão a gente coloca dentro de um parâmetro. E como, né, as famílias mudaram, né? Como as famílias mudaram. Então, qual é a estrutura de família que está em vigência? Aquela a que você tem, né? Agora, tendo ela a estrutura que for, é interessante, né, essa família tentar manter-se aí estabilizada, né? Essa é a grande questão. Podemos, Magda, por favor. Já estamos finalizando. Acho que esse é o último. Quando a família busca uma melhor compreensão sobre a dependência química, sua participação no tratamento, quando a família não busca, né? Quando a família não busca uma melhor compreensão sobre a dependência química, sua participação no tratamento fica limitada. É óbvio, porque ainda mais se for a primeira tentativa de parar de usar desse dependente químico. Ele não sabe nada do que ele vai encontrar, mas ele vai mergulhando nesse universo e vai aprendendo acerca dessa doença a qual ele foi acometido. Mas essa família que não vem junto com esse dependente químico, ela fica ainda tendo a imagem desse dependente químico como antes dele buscar esse tratamento. Então, a conversa, o diálogo fica fragmentado. Por quê? O dependente químico vai falar de certas questões que ele está começando a aprender, mas esse familiar vai falar, que conversinha, né? É muito por isso, você está lá há X tempo, agora já está querendo vir me dar aula. Por quê? Ainda acredita que aquele dependente químico não está ali para N coisas, menos para se tratar, porque ela está de fora, ela não está envolvida, não está vendo as transformações que podem estar ocorrendo com esse dependente químico, e ele, em tratamento, é fato, essas transformações ocorrerão, mas a família precisa estar envolvida nesse processo para que o diálogo seja franco, né? E aí vai ter muita divergência de opinião, divergência de pensamento. Quer ver só? Coisas básicas. Que algumas vezes eu já vivi, né, lá na unidade a qual trabalho. Às vezes o dependente químico, né, sai lá num processo de reinserção social e familiar. Lá, quando ele está internado, tem horário para tudo. Tem o horário de acordar, o horário de almoçar, né? Tem todo o horário de atividade, e ele vai seguindo. Aí ele chega em casa, por exemplo, lá na clínica, o horário, né? Primeiro horário é 5h30 da manhã. Mas aí, obviamente, ele está em reinserção social, familiar, é preciso ele acordar às 5h30? Não sei. Mas o sujeito acorda lá num determinado horário. Aí a família fala, não, que é isso, fica dormindo. Você está olha o termo. Você está de folga agora da clínica, para que você está acordando tão cedo? Poxa, se o cara está começando a buscar uma nova maneira de viver, aí a família vem para desconstruir aquilo tudo. A cabeça do cara, para qual lado você acha que ele vai? Já é difícil acordar cedo, já não gosta, né? 1000 aspas nisso. Ele está fazendo isso porque, dentro de um ambiente de internação, né, no início ele meio que obrigado. Aí chega em casa, a família fala, não precisa não. Outra coisa, eles próprios, né, que é fato, arrumam sua cama, né? Vou mais longe. Eles próprios que lavam as suas roupas. Aí o cara chega em casa, vai arrumar a cama, aí vem, né? Papai, mamãe, irmão,
Não, não. Ah, deixa aqui, ó, pode deixar. Pode tomar o seu café, deixa aí que eu arrumo. Então, é importantíssimo a família estar imbuída nesse tratamento para ter um entendimento, né, amplo do que vem a ser e contribuir. Contribuir. Ela não precisa, ela não tem que se responsabilizar e nem pode, porque o tratamento do dependente químico é responsabilidade dele, assim como o tratamento do familiar é de responsabilidade do familiar, né? Então, cada um com a sua responsabilidade dentro desse processo, as coisas fluem. Os familiares representam um porto seguro para o dependente químico e precisam se fazer presentes e ativos no tratamento, bem como ajudar na manutenção da recuperação. É o que eu acabei de falar, né? Desculpa. Muitas vezes, né, a família não se faz ser esse porto seguro. Eu ouso dizer para vocês que existem, né, determinados dependentes químicos que, nesse processo de reinserção social, eles preferem ficar na clínica. A gente fala, ué, primeira coisa que vem é uma fuga, né? Ah, então você está com medo de viver a sua vida extramuros. Ele, não é isso não. É porque eu sei que eu vou chegar em casa, tudo que está sendo construído aqui, eu não vou conseguir ver isso sendo dado continuidade na minha casa. Aí normalmente eu pergunto, mas como assim? Me explica. Não, porque aqui, ó, eu sei, né, para os que têm problema com álcool, poxa, eu sei que vocês sempre recomendam, e é uma recomendação mesmo, que não se tenha barzinho em casa, né, não se faça uso de bebida alcoólica. Mas ó, eu sei que eu vou chegar em casa, eles vão falar que o problema lá é meu, e eu estou em tratamento, então eu que tenho que... E eles não estão errados, mas só que eles poderiam contribuir. Então, para eu não correr esse risco, eu prefiro ficar aqui. Então, a gente precisa ter esse entendimento enquanto família, né? Contribuir no processo. E essa manutenção da recuperação vai justamente nesse sentido, para nós darmos prosseguimento no que é trabalhado, no que é construído, né? Na questão do ambiente protegido, eu quero dizer, entre muros, né? De todo esse processo do dependente químico, entendeu? E muitas vezes ele encontra, sim, essas dificuldades. A gente tenta trabalhar com famílias, mas eu costumo dizer que trabalhar com família, por vezes, é mais difícil do que trabalhar com o dependente químico que está interno. Porque ele está ali internado, hoje eu não quero falar com você, não quero participar, ele vai para o quarto dele, mas amanhã ele, né, reflete, aí volta, poxa, me desculpa, e segue o caminho. Agora, uma família que vai numa reunião, aí ouve, né, determinadas coisas que ela tinha enquanto verdade absoluta, e vê, não só por outro dependente químico ou por profissionais, mas por outras famílias que já percorreram um determinado trajeto, né? Ouvir falar assim, isso aqui não funcionou comigo, aquilo, aí ela fala, eu tenho que sair de casa para ficar ouvindo isso daí, não vou. Aí a família, quando cisma de não ir, não vai mesmo. Então, a gente encontra essa dificuldade com essas famílias resistentes. E, às vezes, as famílias são mais resistentes do que o próprio dependente químico. Porque o dependente químico, né, eu costumo dizer o seguinte, a diferença do dependente químico para o codependente, para esse familiar, é que, muitas vezes, muitas substâncias que são utilizadas por esse dependente químico, ela deixa um rastro, né? O alcoolista, ele pode esconder tudo lá, mas às vezes você vai fazer uma faxina, você vai achar uma garrafa, né? Você vai achar algumas coisas, deixa vestígio. Agora, por que o dependente químico, o codependente, melhor dizendo, vai se entender em sendo doente também? Doente é ele que faz uso, mas é preciso entender que esse familiar adoece em virtude do comportamento disfuncional desse dependente químico, né? Então, essa é a questão. Podemos, Magno. E aí? Os principais pontos abordados na recuperação da família são desligamento emocional e a prática da assertividade. Dessa forma,
passam a adotar uma prática bem mais saudável na relação, entendendo que para enfrentar dificuldades e problemas é necessário esforço, determinação e empenho. Eu acredito que o desligamento emocional e a prática da assertividade são, assim, obviamente existem outras ferramentas, alguns dão nome de ferramenta, outros dão nome de estratégias, outros dão nome, enfim. Mas essas duas ferramentas e estratégias, elas são fundamentais, porque com desligamento emocional, você vai parar de dançar o ritmo, a dança do dependente químico. Você vai parar de, mil aspas, ir na onda do dependente químico, porque aí você vai se posicionar com firmeza, Quando eu digo firmeza, é ser firme, não é ser duro, porque se você for duro, se forçar, quebra. Agora, quando você é firme, não. Você é firme, mas você sabe onde precisa ter flexibilidade e tudo, mas isso é fundamental. E o desligamento emocional, ele vai, dentre outras coisas, te proporcionar esse entendimento, E a prática da assertividade, o que é ser assertivo? É ser afirmativo. Que o seu sim seja um sim, que o seu não seja um não, Isso é ser assertivo. E muitas vezes o familiar, por medo, insegurança de que, mas se eu falar tal coisa, ele que está há 3 meses sem usar, ele vai usar. Aí fica guardando para si. E não tem essa troca, não tem esse diálogo franco, genuíno. Então, a prática da assertividade ela é fundamental. Acho que a gente finalizou. Pode passar, por favor. Isso. Aí está, eu digo aí que dependência química é uma doença e tem tratamento, Eu deixo o telefone lá da Shalom, da instituição, e meu e-mail aí, para que, se alguém precisar de alguma ajuda aí, a gente está junto. Obrigado, Mário. Estamos juntos, gente. Acho que finalizamos. Obrigado aí, Aguinaldo. Obrigado aí por essa belíssima apresentação, É legal, muito bom, Precisamos fazer mais isso para conseguirmos alcançar aí a família sobre tudo isso que você acabou de colocar com muita assertividade, como você falou, com muita propriedade, essa questão do comportamento da família. A família, o quão é difícil, conseguirmos chegar até a família. Várias situações você colocou. A família, às vezes, falou que pagou, e quem tem que fazer o tratamento é o usuário, o dependente químico, a pessoa. Ela não quer se envolver. Quando vai na reunião, tem aquela questão da identificação, aí se sente agredido, porque aí desconstruiu a verdade, que até então ela aí passa a perceber que é a verdade dela, não é a verdade absoluta, que todos nós temos a nossa verdade, isso é o nosso direito e é normal, até porque somos seres humanos, existimos, então cada um tem a sua forma de pensar e de agir, até que ela também seja desconstruída. Outra é essa questão, a gente também trabalhar quando o usuário ele sai para recepção, ou mesmo quando ele nem faz uma recepção, aí você colocou na questão do tratamento residencial, mas muitas das vezes nem todos precisam passar por um contexto de tratamento intensivo, terapêutico. Ele entra daí num CAPS-AD, entra no grupo de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, tem grupo de pastoral da sobriedade, amor exigente, que tem um subgrupo que divide para familiares independentes químicos, não haver conflito, e eles começam a buscar o tratamento e a resistência da família, e ele tem que voltar para casa, encontrar aquela situação que não muda.
E eu digo isso de mim mesmo, né? Que tanto é que eu nem voltei para casa, mas algumas vezes eu tinha que ir visitar os meus familiares, o quanto era difícil isso, né? Quando a família ela está envolvida no uso ou quando a família ela está envolvida na questão do adoecimento e entra na parte da negação. É legal muito isso, você ter colocado todas essas questões, né? Eu vou abrir aí, não sei se Cristiane tem alguma pergunta, alguma colocação, vou passar para Cristiane. Então, o movimento Viva Livres muito fico honrado e agradecido de a gente poder, né, independentemente, até deixar bem claro, né, que independentemente o conselho sendo reativado, esse movimento ele vai continuar com as suas lives todas, né, 2 vezes por mês, né? Eu acredito que com o conselho ele vai ter até mais pauta, né, para trazer para a sociedade e, principalmente, trazer essa família para esse comprometimento, porque o usuário, quando ele não aguenta mais, ele procura. Você falou muito bem, mas a família é difícil, sim, trabalhar. É muito difícil. É a mesma coisa quando você pega um adulto, vai trabalhar com esse adulto para falar de valores. E quando você pega uma criança, é muito mais fácil, né? Você incutir uma ideia nova numa criança. Agora, numa mente adulta, é um desafio. Realmente é um desafio. E a família ela não admite esse comportamento. Então, Magda e Aguinaldo, é interessante o que Aguinaldo está abordando aí, porque o que eu percebo nas famílias, no acolhimento, que elas chegam disfuncionais, né? E assim, com esse desgaste emocional muito grande, principalmente se o adicto tem duplo diagnóstico, porque aí realmente ela não sabe o que fazer, porque a questão da casa de recuperação muitas das vezes não aceita com duplo diagnóstico, e ela não sabe como lidar com essa situação. E também a questão da negação em relação a si mesmo. Elas chegam, escutam 2, 3 reuniões, é como se ela estivesse tomando um remédio de dor de cabeça. Estava em crise, o problema estava grave, eu vim aqui, escutei algumas coisas, né, alguns princípios, fiz algumas metas, aliviei as tensões, e aí vou embora. Né? E é muito complicado porque a gente não consegue ter essa linearidade, não consegue ter uma continuidade no atendimento da família, né? E a minha pergunta eu sempre vejo você alegre, bem posicionado, você falou da cuidar de quem cuida, né? E como é importante também o cuidado do profissional dessa área, porque quem não tem família, quem é abandonado, né? O adicto que é abandonado pela família, acaba o conselheiro, acaba a instituição adotando aquela pessoa, né? Até por uma questão de humanidade. E, assim, a gente precisa se cuidar, né? Para a gente não cair nesses gatilhos de facilitar, de achar que está tudo bem, né? Então, é importante essa assertividade também para nós que estamos atuando como conselheiros, como capelães ou mesmo voluntários, porque se a gente ficar tomando partido, vamos dizer assim, não sendo imparcial, a gente acaba fortalecendo a codependência dos familiares, né? Então, eu queria deixar aqui um meu apelo às famílias, né? Nós temos vários tipos, mas tem o Naranon, tem vocês no Shalom, tem o programa Amor Exigente, tem a escuta terapêutica, gratuitamente. E muitas das famílias começam e não vão nem no terceiro encontro. Então, que essas famílias possam
fazer esse desligamento emocional, praticar essa assertividade, colocar em ordem a vida delas na disciplina, porque o que foi tratado aí em relação ao adicto, que ele precisa de disciplina. Aí, quando ele chega em casa, está tudo, né? As pessoas estão disfuncionais, mudaram os papéis, cada um faz o que quer, e aí tudo que foi trabalhado na instituição se perde. Então, o meu apelo às famílias é que vocês busquem ajuda, reconheçam que são codependentes, reconheçam que os adictos estão fazendo a parte deles na recuperação, mas que eles precisam que vocês também colaborem nesse sentido de tentar essa mudança, essa qualidade de vida, né? Seja no Naranon, seja no Shalom, seja na Pastoral da Sobriedade. Aqui a gente não está defendendo bandeira de irmandade, aqui a gente está defendendo o tratamento, tá? Então, que vocês possam buscar ajuda, nós estamos aqui para acolhê-los e que vocês aceitem essa ajuda, aceitem. Tá bom? Meu muito obrigada, a live foi maravilhosa, eu gosto sempre de escutar o Agnaldo, porque ele é muito alegre, muito estudioso, com um sorriso nos lábios. Quem vê o Agnaldo assim, sorridente, não sabe o que ele passa, não é isso? Então, eu agradeço a Magda que está se doando apesar das dores, e que outras pessoas possam participar desse movimento Viva Livre, né, possam se aproximar de nós. Perfeito. Eu costumo dizer, Cristiane, que quando você fala dessa imparcialidade, eu gosto muito de usar o termo que é fundamental. Nós, profissionais, termos uma proximidade distanciada e um distanciamento aproximado, né? Porque aí a gente consegue vivenciar justamente essa imparcialidade, né? Porque ali eu costumo muito falar com eles, poxa, trato vocês com o maior amor, mas eu aqui não estou para ser seu amigo. Eu estou aqui para olhar para você e entender o que, dentro desse universo da sua doença, o que é que você precisa terapeuticamente. E muitas vezes o que você precisa nesse momento é ouvir um não. E você vai pipocar igual peruá, você vai, né, no momento fala que ama, no outro momento já fala que odeia, vai querer enforcar, mas é isso. Porque a gente não pode, né? E muitas vezes a família tem muito essa dificuldade. Eu costumo dizer sempre para as famílias, nós precisamos fazer um pacto com a recuperação, não um pacto com a doença. E precisamos dividir a doença do doente. E isso fica tão misturado que a família se perde dentro disso. Mas, assim como o dependente químico é orgulhoso, prepotente, a família também é. E ela fica tentando fazer do jeito dela e está vendo que não está dando certo. Aí, né, uma pessoa mais próxima a essa família fala, nossa, por que você não busca ajuda? Estou vendo você lutar tanto. Ela fala, não, aqui está tudo em paz. Mas sabe que não está nada em paz. Então, realmente o que você falou, se render, aí, né, cria, assim como o dependente químico, ele cria esse universo de dificuldades porque ele está na negação de buscar ajuda, ele ainda não chegou no fundo do poço, da mesma forma a família. Ah, mas porque aquele povo da pastoral, aquele povo, aquela pessoa, então, para buscar uma justificativa para se manter, né, ainda naquele estágio de dor. Eu costumo dizer, tem que doer como nunca para não doer nunca mais. Enquanto não estiver doendo como nunca, você vai ficar ali, está doendo, você está sangrando, você está ali, suportando. Agora, quando chega aquela dor insuportável, você fala, não, essa dor eu não quero sentir nunca mais. O que eu tenho que fazer para fugir de toda essa dor? Aí você busca ajuda. É o fundo do poço do familiar, né? Se ele não chegar também, assim como o dependente químico, quando estende a mão, né, ele já perdeu tudo o que ele pensou que tinha, e até o que ele pensou que não tinha,
esse é o fundo do poço, e é tão subjetivo, né? Porque é tão particular, mas é fundamental as pessoas chegarem, infelizmente, né? Muitas têm que chegar nesse estágio para se render e pedir ajuda. Mas a gente está na posição que você falou mesmo, ser imparcial, né? Olhar para aquele indivíduo, para aquela família e enxergá-lo com maior amor, mas ter um posicionamento imparcial. O que você precisa hoje é isso. E agora, fazer ou não é com ele, porque a gente precisa iluminar um caminho, né? Que até então eles estavam perdidos, né? Sem ter direção. Então a gente direciona. Mas mesmo assim, conforme você falou, né? Dá 1, 2, 3 passos, daqui a pouco já desvia o caminho de novo e assim vai. Aí já é com ele. Mas é isso, é o que eu penso. Estamos juntos, querido. É isso aí, Agnaldo. Bem, mais uma vez, bem colocado. A Cristiane colocou bem. E aí eu devolvo para vocês, né? Eu devolvo uma situação, principalmente para você que está diretamente dentro de instituição. É uma fala, eu tive aí 14 anos direto aí com a instituição Shalom, né? E trabalhando algumas vezes, muitas vezes com a família, né, com o familiar, e comecei até lá na Casa Rosa, com a Shalom, em Rio das Ostras, né, quando o doutor Niraldo ia levar a palavra lá com a dona Capetinha, a falecida dona Capetinha, né, aos domingos, e foi assim que eu comecei a me doar voluntariamente para a Shalom, fiquei até 2014. E foi um grande aprendizado e vendo essa dificuldade da família, né? Ela ser participativa, trabalhar a negação, a justificalização, a mudança, né? Não, às vezes eu não vejo nada demais eu continuar bebendo, o problema é dele, eu que não vou deixar de tomar as minhas cervejas, eu não tenho problema com droga. Lembrando que álcool é droga, quando a gente fala sobre isso, e eu muitas das vezes falava para a família o seguinte, falava e falo até hoje. As pessoas me procuram e falam, engraçado, né? Eu vi vocês postando aí no Face aí a festa de criança com bebida, cara. Então eu entendo. Como que você quer, se você não é referência? Nós hoje estamos numa era da transformação digital, nós estamos em nova era, e essa era as pessoas entendem que a transformação digital são apenas aparelhos tecnológicos. Internet das coisas não é. Essa era digital ela vem de encontro ao comportamental. Aqui nossas redes neurais, o nosso comportamento, mais uma vez falando, o quanto a gente se debate, né, em acreditar que as escolas precisam, né, ter essa conduta, essa postura, esse comprometimento de trabalhar a prevenção, porque a escola está com a criança, está com o adolescente, está com o jovem, está com o familiar, porque tem a reunião da família, né, esse contato maior. Porém, me diz como que é essa questão, assim, porque nós temos aí uns grupos de ajuda que é totalmente gratuito. Se você fala assim, vai se tratar assim a família começa a reclamar que acha difícil. Tem um psicólogo, mesmo que seja na rede, né, pública, você não consegue um psicólogo, não sabe, não entende a importância de um tratamento em grupo. Eu ganho muito mais falando da minha dor em grupo, escutando feedback de outras pessoas. Até então, o que eu pensava que só acontecia comigo, né? Que aquela dor era só minha, eu começo a escutar o outro, né? A dor do outro, para que eu saia desse meu egoísmo, egocentrismo, esse adoecimento, né? E muitas das vezes a família realmente ela não quer sair, né? Mas, assim, eu penso que as abordagens do serviço social ela tem que ser
bem firme, né, em relação a esse acompanhamento, até porque que a instituição ela não dá conta, né, de tratar de uma maneira eficaz do usuário, do dependente, né, daquela pessoa que está em tratamento, juntamente com, né, a mesma intensidade, porque aí, como você falou, o usuário ele está ali dentro. Dorme, acorda, segunda a segunda. A família não. A família é uma vez por semana, né, Ilson? É uma vez por semana, e muito mal. E muito mal, né? Ela já entra com o pé querendo voltar, né? Ela já entra descosta, né? Ela bota o pé e vira, já descosta para a instituição, querendo ir embora e muito pouco participativo. Como que se dá essa abordagem da orientação para que eles realmente participem de grupo, igual nós temos aqui o grupo Amor Exigente, nós temos o grupo Maranon, Catutinha, o Viva Deixa Viver, é tudo um grupo só, né? É a mesma coisa, até uma pastoral da sobriedade, né? Como que é essa orientação e essa adesão deles? Você poderia falar um pouco aí, fazer um favor? Sim, sim. É muito pertinente o que você traz, né, Magda? Porque, conforme eu falei e ratifico, trabalhar com família parece que não, mas é muito mais difícil do que trabalhar com dependente químico, porque o dependente químico, ainda mais quando se trata do que é a modalidade da nossa unidade lá da Shalom, é uma internação voluntária. Então, o sujeito chega ali, obviamente, ninguém chega ali para se tratar, para se internar, com um sorriso no rosto, mas é porque ele é colocado numa posição, conforme eu falei da escolha, a gente tem o direito de escolher, mas nós somos refém das nossas escolhas. A família se vê tão perdida que ela fala assim, para mim não dá mais, eu preciso, se você ainda quiser continuar no seio da família, você precisa se tratar, senão você não vai continuar ficando aqui. E para alguns indivíduos, isso é o fundo de poço dele. Aí ele fala, opa, eu não tenho mais jeito, então eu tenho que lá só para fazer uma média e depois fica tudo bonitinho, eu volto para casa. E aí, quando você pergunta, é simples, é atração. É atração. Não tem outro jeito para a família. Não tem outro jeito. Porque a gente constrói com a família o entendimento que o envolvimento dela no tratamento, num processo de recuperação, de reabilitação, é tão importante quanto é o envolvimento desse dependente químico. Justamente porque para manter um diálogo genuíno entre eles, para estreitar ou reatar esses vínculos que estão ali esgarçados. E que muitas vezes, conforme eu falei, né, na apresentação dos slides, estes sentimentos eles são paradoxais. A família vai levar esse dependente químico para um tratamento, para uma internação, mas, no fundo, ela quer abraçar aquele menino de 30, 40, 50 anos, pegar no colo e levar para casa. Quando adentra a nossa unidade, eu fico só olhando os rostinhos assim, né? Eu falo, aí, tá tudo bem? Pergunto primeiro para a família, tá tudo bem? Aí a família baixa a cabeça, olha para o lado assim, tá. Aí o dependente químico está naquela, muitas vezes, né? Me trouxe aqui, então eu finjo que eu quero ficar, e ela finge que está sorrindo e a gente vai levando. Mas depois o dependente químico vê que, poxa, eu preciso de mudar o meu estilo de vida. E aí nós buscamos atrair essa família para esse entendimento, porque tudo o que ela quer é ver. Aí, né, o desligamento emocional que não funciona, né? Porque o que eu quero, para eu estar bem enquanto familiar, esse meu dependente químico tem que estar bem. E quando essa família, passado ali um período, né, que tem esse afastamento entre o dependente químico e essa família na internação, né? Essa família vai visitar esse dependente químico. Primeira coisa que muda no dependente químico é o quê? Questão física. Porque o cara chega ali, a pessoa chega ali caquética.
E é legal que nós temos lá uma estratégia de, quando nós abrimos essa ficha de atendimento, a gente tira uma foto. E, passado algum tempo, duas questões nós fazemos. Primeiro, mostramos essa foto da chegada e mostramos a foto mais ou menos ali no meio do caminho. Aí o cara olha e se assusta. Caraca, eu estava muito mal. Ele verbaliza isso. E passado ali 10 dias, a família já vê mudança física nesse dependente químico. Aí fala, nossa, como ele está bem. Aí a gente joga a rede. E aí? Você tem que vir, porque você dá força. Está vendo como ele está bem? E ele precisa de você. E assim as coisas vão acontecendo. Não somente para que essa família entre num processo de recuperação na nossa unidade, mas que, conforme foi dito aqui, né, tem pastoral, tem Naranon, tem Alanon, tem várias irmandades, grupo de mútua ajuda. Assim, é um leque de possibilidades. Não pode dizer que não tem. Tem o CAPES. Mas eu não tenho onde ir. Tem sim. E aí a gente tenta incentivar nesse sentido, para que essa família, né, se disponha a se tratar, assim como o dependente químico busca esse tratamento. Porque o dependente químico ele é o bode expiatório. Né? Se cair, ele está em casa, caiu um copo, cai um copo na cozinha, o familiar está lá no quarto. Ele só ouve, foi o Aguinaldo, duvido se não. E, de repente, nem foi dependente químico, né? Mas ele é o bode expiatório. Alguma coisa que saiu que não deu certo é ele. Algum problema é com ele. E quando ele sai para se tratar, eu sempre pergunto para as famílias, e aí, o problema que você tinha em casa se extinguiu? Porque se o problema era o dependente químico, tem já X dias que ele não está em casa. Aí a família bota a mão no rosto e fala, não acabou nada. Eu falo, mas você não chegou aqui falando que o problema era o cidadão? Mas não é não. Eu falo, então, você precisa de tratamento. Então, a gente usa desses argumentos que são argumentos altamente plausíveis, porque contra fatos não tem, né, argumentos, a gente fala muito isso, mas é a atração, né, para fazer com que essa família entenda a necessidade dela buscar tratamento. E digo, independentemente desse dependente químico também ter buscado tratamento. Porque a gente entende que nada muda se eu não mudar. Essa família também, se buscar tratamento, e isso pode reverberar nesse dependente químico para que ele, né, olhe, nossa, está me tratando diferente, nossa, mudou isso, mudou aquilo, o que aconteceu? A família verbaliza. Desculpa, a família verbaliza, estou em tratamento. Aí ele, isso é legal, eu vou ver qual é. E assim as coisas vão acontecendo. É assim que a gente tenta trabalhar. Beleza, pessoal. O papo está muito bom. Dá boa noite aí, Vandinho, Macaé. Obrigado aí, boa noite. Respondendo aí. Agradecer às pessoas, né? Falar dessa importância. Lembrar mais uma vez, a Cristiane vai confirmar aí, dia 4 de agosto, né? Dia 4 de agosto, nós vamos ter aí o Amor Exigente online. Então, aí, o Aguinaldo, se puder, né, passar para as pessoas, eu sei que vocês têm lá já o grupo Caputinha, né, mas dá mais essa, né, oportunidade. É bom que às vezes em familiar se dividam um pouco, né, dessa questão também de se chocar em grupo, porque familiar de vez em quando se choca em grupo. Mas temos aí um grupo Amor Exigente, as famílias reclamam, precisamos melhorar isso aí. Eu espero que na nossa próxima live, dia 9 de agosto, também com o Tiago, né? Que é Dia dos Pais, vamos falar de duas pessoas na recuperação, o Tiago e o Ruimar, da Claudinha, que falaram aqui, dia 9 de agosto. E no dia 23 de agosto, Cristiane, eu falei que você que abriu uma agenda para você estar falando, né? Então, já dia 23 de agosto, se você quiser, já fica essa agenda aí para você. E em setembro, nós vamos ter lá a questão parental, né, do SAF e síndrome alcoólica fetal, e temos o mês do suicídio, que o Zé Antônio falou que comigo que ele vai fazer aí. Vamos
está vendo isso aí. Acho que do SAF quem vai falar é a Nelita. Se tiver mais alguém para falar com ela, eu não sei se a Suzana vai falar, por conta que ainda o momento dela está muito delicado com a perda do papi, que ela era muito apegada, e outras questões, né? A gente respeita o tempo, a gente faz o convite e respeita o tempo de cada um. Porém, nós precisamos muito, né? Fabiana chegou, Fabiana Santos. Excelente despertamento, levando a nós, educadores, acerca da importância do desenvolvimento de trabalhar temas diversos. Fabiana Santos, obrigada aí pelo seu comentário, a valorização do tema aí apresentado mais uma vez, agradecer aí o excelente despertamento para educadores acerca da importância do nosso trabalho, nossa prática pedagógica, a educação pode mudar. Então, aí, já tem uma pessoa da educação que concorda, né, da importância dessa mudança, da implementação. Esperamos que 9 de agosto, até lá eu tenho fé em Deus que eu já melhorei, eu vou subir aquela escada lá da Secretaria de Saúde, para a gente ver essa questão, né? O pessoal gosta, acho que, de me ver pessoalmente, não gosta muito de falar comigo telefone, não. Hoje, esse negócio de fibromialgia, trabalhar home office, eu já estou na minha zona de conforto, né, velho? Agora eu gosto mais de ficar em casa. Se eu puder resolver tudo por aqui, para mim é melhor, né? Essa é a minha zona de conforto hoje. Mas aqui eu resolvo 1000 coisas, né? Porque eu, né, busco usar a tecnologia, que é muito mais prática, né? Enfim, por isso que a gente precisa deixa eu só pedir uma coisa, Aguinaldo, e a você, principalmente vocês dois aí estão mais à frente, de a gente conseguir o horário desses atendimentos de família. Eu sei que o Grupo Catutinha é quinta-feira, o meu grupo é quarta. Então, se a gente conseguisse os horários para a gente até estar divulgando, porque às vezes a pessoa não pode ir na quarta, no meu grupo, mas pode ser direcionado para quinta-feira no Catutinha ou da Pastoral, enfim. A gente tem esses horários de grupo familiar ou mesmo do grupo de sobriedade para a gente divulgar na nossa rede intersetorial e aqui também no movimento. Porque tem muita gente que às vezes fala, eu não posso, que eu trabalho até tarde na quarta, mas tem na quinta-feira. E a gente tendo essas informações já facilita bastante para o familiar e para o nosso trabalho em rede. A questão do Naranoca, Grupo Catutinha, Vive Deixe Viver, o link eu até postei lá no Mob Viva Livre, o link ele é único. Toda quinta-feira, 18h30 às 20 horas, tem a reunião do grupo familiar Viva e Deixa Viver, Grupo Catutinha, que é, né, nos moldes dos 12 passos do Grupo Naranó. Não é um grupo do Naranó, nem é filiado ao Naranó. É um grupo de pessoas, né, que, mais uma vez, Dona Catutinha faleceu, abriu o grupo, ela fazia esses trabalhos e passaram a fazer, né, o trabalho que era feito internamente, passou todos os sábados, pela Dona Catutinha, passou a ser pelas pessoas para dar continuidade a esse trabalho lindo que ela fazia, que é o trabalho de mãe, de se importar. Então, ele continua, até porque Zé Antônio está fazendo faculdade, está viajando muito, né? Então, ele está ficando 18h30 às 20 horas. O Agnaldo participa lá, ele pode me corrigir. E o Amor Exigente vai, né, agora funcionar às quarta-feiras. Eu não sei, vou conversar com você, se também vai ter um link único. Como que você vai fazer? Vai ser de 20 às 22 horas, porque eu também sou, né, estou em tratamento, né, a gente como familiar, e aí eu participo do grupo do AE Cabo Frio. E o grupo do AE Cabo Frio é de 18 às 20. Então, eu vou estar de 20 às 22 com o grupo de família, né, do Amor Exigente. Quem é adicto, a gente tem um trabalho que é individualizado, que é como capelã, a gente faz os 12 passos, né, os 12 encontros,
E também aquele que não se sente à vontade individual, a gente encaminha para o NA, né? Agora é o que eu tenho mais de proximidade a indicar para o NA. Então, assim, ninguém fica sem atendimento, né? Ele está com o grupo do Agnaldo, com o meu, enfim, com dos outros grupos que atuam na cidade. Perfeito. Pessoal, eu vou fechar aqui porque eu já não estou aguentando ficar sentado, como eu falei, o meu processo de inflamatório aqui parece estar pulgando. Outra coisa que você colocou muito importante, Cristiano, na verdade, como a gente fala, não existe grupo, né, de Agnaldo, de Antônio. Então, assim, são grupos para as famílias. E que é importante também poder divulgar esses grupos, se assim quiserem, e realmente forem pessoas éticas e profissionais. Já se tiver algum deles aí escutando, o pessoal do CTVE, que foi feito convite, está conosco, eles atendem pessoas, famílias. Se tiverem lá humildade e aceitação e o objetivo de cuidar de família, eles podem também orientar para que essas famílias dos seus usuários que são atendidos na instituição CTVE e no Amarelinha, né, Amarelinha, eles possam utilizar esse grupo. Que assim eles tiverem também maturidade, que às vezes hoje mais cedo eu estava falando com o Agnaldo, né? Ultimamente eu não sei se é por conta da minha dor da fibromialgia, que eu sou ser humano, falho, muitas vezes mimimi, um tal do sequequé, baiano que tem um sequequé, daí então, às vezes, assim, se nós temos o objetivo de acolher a família e mostrar caminho, eu aprendi muito isso, mostrar caminho, com o falecido Neubi José do Amor Exigente, lá em 2007, quando nós fomos a Petrópolis. Né? Eu me apaixonei nesse livro dele, então o nosso papel é mostrar caminho. Né? De quem é o grupo? Do Agnaldo? Não, tem um grupo que Agnaldo, por hora, hoje, ele está à frente. Tem um grupo que, por hora, hoje, Cristiano está à frente, mas é o Amor Exigente, é a Pastoral da Sobriedade, que a Ivana falou também, que está fazendo esse trabalho de escuta, só não está funcionando ainda, não sei se vai voltar a funcionar. O Agnaldo está lá dentro do grupo, né, direto, não sei. Então, assim, acho que nosso trabalho é ofertar aqui na rede social, e é por isso que eu peço a vocês. O que eu peço? Eu peço essa informação que eu estou desde março querendo fazer um slidezinho para antes, e enquanto a gente fica aguardando o pessoal, né, já ir passando. Eu só não estou fazendo os vídeos de 15 em 15 dias, porque quando vai colocar algumas músicas, alguma informação, essa questão da inteligência artificial agora está exigindo direitos autorais. Então, poxa, eu não estou aqui para... Né? Então, é melhor a gente estar aqui direto, etc. e tal, até a gente ir ajustando as coisas esse do ano. Eu vou estar aqui, né, pedindo a vocês, né, que falem sobre isso. O pessoal que está escutando aí a nossa live, pode entrar em contato aí comigo, me chamar, as pessoas me conhecem, o Agnaldo deixou o telefone lá da Shalom, mas, assim, em termos do grupo Vive e Deixa Viver, o grupo Catotinha, é um link único do Google, né? Google Meet. Toda semana, Google Meet. Então, toda semana ainda é o mesmo link que é a reunião online por conta da pandemia. E acredito aí, eu só espero você me dar um feedback, por quê? Para eu poder divulgar, porque aí depois eu divulgo aqui na própria página. Aqui nós temos a página do Movimento Viva Livre e nós temos também o Instagram, o Movimento Viva Livre. Só que o Instagram não aceita link, né? Ele não aceita ainda. Então a gente coloca o link aqui na página do Movimento Viva Livre, ok? Só para a gente encerrar, Agnaldo, Cristiane, faça suas considerações para a gente poder encerrar, por gentileza. Obrigado a todos. E mais uma vez, pessoal aí, Fabiana, todos aí que assistiram, obrigado aí a participação. Vandinho, Macaé, valeu, galera aí. Muito obrigado. Inicia por mim? Pode ser? Então,
agradecer, né? Sempre agradecer. Essa troca é maravilhosa, né? É um aprendizado único, né? E dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir posteriormente, né? Para sair realmente, né? Do seu isolamento, né? E entender que existem pessoas, existem grupos, sim, que estão ali de prontidão para fazer essa escutativa, para prestar, né, esse acolhimento, essa solidariedade, mas também para prestar orientação. Isso é fundamental, né? Entender que esses grupos, né, essas irmandades, as instituições, enfim, não é um ambiente apenas para você sentar e jogar a conversa fora, né? Elas têm um objetivo, conforme o Cristiano falou com propriedade, né? Essa família precisa ter calma e paciência para entender que é um processo que ele tem início e ela não pode, né? Não é saudável, não é salutar interromper o processo, porque assim como a doença é progressiva, né, a gente tem que também entender que a nossa recuperação também é progressiva. Depende de cada um de nós. Mas o que depender, né, de nós, com certeza nós estamos aí para contribuir, para ajudar nesse processo e dizer que dependência química e codependência não são contagiosas, elas são contagiantes. Então, quando a gente se sente atraído por todo esse universo, a gente vai decolando, né? Acho que essa é a grande intenção de cada um de nós, proporcionar para todos aí uma melhor qualidade de vida, né? Uma mudança nesse estilo de vida e que muitas vezes a gente busca sozinho e sozinho a gente não consegue, mas tem solução. Vem com a gente. Boa noite aí, muito obrigado. Tamo junto. Então, eu acredito muito no poder superior e acredito que a espiritualidade ajude nessa recuperação. Então, não perca a oportunidade de fazer a oração da serenidade, né? Vou fazer e, se vocês se sentirem à vontade, podem repetir, tá bom? Eu seguro a minha mão na sua. Eu seguro a minha mão na sua. Uno meu coração ao seu. Uno meu coração ao seu. Para que juntos possamos fazer. Para que juntos possamos fazer. Aquilo que sozinho não consigo. Aquilo que sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor. Concedei-me, Senhor. A serenidade necessária. A serenidade necessária. Para aceitar as coisas que não posso modificar. Para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Um dia de cada vez, só por hoje. Até a próxima live. Amém. Bom. Força, fé e alegria. Um dia de cada vez. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, expressar aqui minha gratidão a todos os participantes, a todos os presentes, por essa belíssima live, né? Live de informação, né? Trazer essa informação a todos, a vocês que estão participando, que vocês possam. Magda, isso não é para mim, né? Não, cara, é o nosso trabalho aí, né? Mostrando para vocês aí que o nosso trabalho é compartilhar a informação, né? Como está aí uma foto bem antiga aí. Eu mostro aí para vocês uma foto aí do psicólogo Sidney, né? E a Nelita, professora também, mestre de educação inclusiva, né? Que fez esse trabalho. Olha como é que eu era jovem, olha aí, ó, o símbolo do Conselho Municipal de Macaé, o banner do amor exigente ao lado ali, que a Cristiane acabou de falar, fazer a oração
da Serenidade, né, desse grupo que nós tínhamos em Macaé. Nós tínhamos a Subsecretaria Municipal de Política sobre Drogas, o projeto Prevenção Volante Itinerante, que foi elaborado por mim com muito amor e orgulho, né? E como a gente também tem que dar crédito às pessoas, o que eu faço dentro de um conselho desse? Para que um conselho? Para que nós possamos externalizar em propósito aquilo que nós queremos para a sociedade, totalmente diferente daquilo que muitas das vezes nós vivenciamos. A dor no nosso lar, na nossa casa, né? Com algum de nós ou familiar envolvido com algum tipo de substância química, seja lícita ou ilícita. Então, fica aí, Ana, para que tão logo possamos ter o nosso conselho reativado, uma vez que o mais difícil, né, foi o prefeito, né, que Deus foi tão bom, né? Ele é tão bom vendo a pureza, né, a ingenuidade, quando qual é o seu propósito na vida? E Deus reconheceu o meu propósito do meu legado, né, que eu até botei lá no grupo. Eu precisei passar mal 10 de junho aqui, da mesma forma que eu estou trabalhando, passando mal, quase que eu vi a morte súbita, pedi socorro, né? Fui parar no hospital, mesmo não podendo ir, né, por conta do negócio de pandemia, liguei, pedi ajuda, e lá estava eu aguardando a tomografia. Quando encontrei o prefeito, ele perguntou, esquece que tem que sair e deixa eu aproveitar esse momento e falar do nosso conselho. E ele falou, vê com o procurador, estando legal, está aprovado. E o procurador, eu vi com a subprocuradora, agradecer a boa vontade, a gente tem que agradecer, né? É igual eu falo, para ir na prefeitura, passar mal, encontrar com o prefeito, o procurador e a subprocuradora foi mais fácil agora do que chegar na Secretaria de Saúde. Mas a gente está aí nessa peregrinação, estamos firmes, estamos fiéis, então logo eu acredito que a gente possa, mas eu até fiquei aqui olhando, como que eu estou ficando velha, né, cara? Eu estou cheio de ruga, cara. Olha lá que rostinho, igual bundinha de neném, mas é isso aí, a gente espera que com o nosso legado, né? Eu até perguntei, Nelly, até você aqui, também acreditei, né? Nelita, me perdoa, mas acho que a gente está um pouco... Gente, então é isso aí. Fica aí a nossa dedicação, o nosso trabalho. Obrigado, estouramos o tempo. Gratidão. Até a nossa próxima live, 9 de agosto, com Aguinaldo, trazendo aí o Tiago e o Ruimar. Obrigado, Cristiane. E vamos lá, pessoal. Dia 4 nós temos aí, depois eu vou estar postando a foto aí do Grupo Catutinha, com o link aqui nessa página, me comprometo, e do Amor Exigente. Ok? Beijo grande, até a próxima. Um forte abraço. Fique com Deus.